noite, queridos seguidores. Mais uma vez gravando um vídeo para vocês no meu canal do YouTube, Célia Givartowski, a psicanalista. Games melhoram a memória? E outras revelações do maior experimento sobre inteligência já realizado no mundo. Dr. Michel Mosley e doutora Hannah Fry, da BBC Horizon, uma matéria de hoje, 23/5/2020. Quem melhor resolve os problemas? Existem diferenças entre homens e mulheres? As novas tecnologias estão afetando nossa inteligência? E o que você pode fazer para aprimorá-la? Quando se trata de medir a inteligência, há muitas habilidades que entram em jogo, desde a resolução de problemas e habilidades relacionadas às relações espaciais, à consciência emocional e à memória. Mas uma coisa é clara: a inteligência é importante, mas pessoas que saem bem nos testes de inteligência tendem, em média, a viver mais, envelhecem melhor e são mais propensas a obter sucesso acadêmico e profissional. A boa notícia é que mais e mais pesquisas indicam que a inteligência não é fixa. Até alguns anos atrás se acreditava que nascemos com todas as células cerebrais que teríamos na vida e que elas entrariam em declínio a partir da quinta década da vida, a partir dos 50 anos. Agora sabemos que isso não é verdade. Tecnologias como a ressonância magnética e magnetoencefalografia nos permite ver o interior dos cérebros vivos e observar como eles funcionam de maneiras que não eram possíveis há uma década atrás. Isso lançou luz sobre algo que os cientistas chamam de neuroplasticidade. A ideia de que nossos cérebros mudam com a formação de novas células e conexões ao longo de nossas vidas. Além disso, agora sabemos muito mais sobre até que ponto essas mudanças são influenciadas pelo mundo ao nosso redor e pelas decisões que tomamos em nossas vidas diárias. Isso nos apresenta a possibilidade tentadora de termos mais controle sobre o nosso cérebro e nossa capacidade cognitiva do que pensávamos. É por isto que é tão importante entender como nossa inteligência funciona, quais fatores a afetam e como ela pode ser aprimorada. Com isso em mente, em janeiro agora passado de 2020, a BBC convidou o público a participar de um teste de inteligência desenvolvido pelo cientista Adam Rampichard, do Imperial College de Londres. Mais de 250 mil pessoas já responderam perguntas sobre si mesmas e depois foram testadas com atividades que às vezes se parecem com jogos. Este é um número fenomenal, diz ele. É o equivalente a cerca de 125 mil horas de teste ou mais de 14 anos. Esses números fornecem informações sobre como os diferentes tipos de inteligência humana estão relacionados a variáveis como estilo de vida, a personalidade e o uso da tecnologia. As mais de 250 mil respostas que chegaram, que fazem deste teste o maior do gênero, e as que continuarão a chegar, contribuirão para uma importante investigação científica que ajudará os cientistas dessa universidade a entender como o nosso comportamento tem afetado nossa inteligência.
Com os dados coletados até o momento, o teste já revelou algumas descobertas inesperadas. Mas antes de contar quais são, é importante destacar alguns pontos. Este não é um teste de QI, porque os cientistas não estão medindo o desempenho de diferentes aspectos da inteligência, relacionados a sistemas cerebrais específicos. Os participantes são majoritariamente britânicos. Quem é melhor na solução de problemas? Quando se trata de habilidades para resolver problemas, descobrimos que aqueles que disseram gostar de comer frutas e legumes tiveram um desempenho melhor. Obviamente, ainda não se sabe se frutas e legumes nos tornam mais inteligentes ou se as pessoas mais inteligentes simplesmente optam por comer refeições mais saudáveis. Mas o fator mais importante na capacidade de resolução de problemas foi a idade. As pessoas na casa dos 20 anos tiveram melhor desempenho, que piorou drasticamente entre os participantes mais velhos. Além disso, descobrimos que a memória de trabalho, a inteligência espacial e a atenção atingem um pico em torno dos 20 anos e diminuem depois disso. É porque, com o passar dos anos, nossos cérebros literalmente começam a trabalhar em um ritmo cada vez mais lento. Você sabia que, quando se trata de inteligência, o tamanho do cérebro não parece ser um fator definitivo. Indivíduos com mais massa cinzenta parecem ter uma capacidade cognitiva ligeiramente maior. Mas as pesquisas mostram que a substância branca é crucial para acelerar o nosso pensamento. É ela que obriga todas as conexões entre as áreas do cérebro. Essas conexões são chamadas de vias neurais e cada um de nós tem centenas de milhões delas no cérebro. Se você juntar apenas as suas, percorreríamos o mundo em 4 vezes. Elas são isoladas por uma substância gordurosa chamada mielina. Tudo isso nos foi explicado por Simon Cox, um dos especialistas da Universidade de Edimburgo, que descobriu que uma das características são as melhores conexões. A velocidade de processamento depende de quão bem isoladas são essas conexões. À medida que envelhecemos, a camada de mielina diminui e a comunicação entre os neurônios cai, porque os sinais não são transmitidos de maneira tão suave e rápido e pode haver interferência de conexões vizinhas, explica Alan Gould, da Universidade Harvard. Outro processo que notamos é chamado atrofia, ou encolhimento geral do volume de cérebro à medida que envelhecemos. Podemos evitar a atrofia do nosso cérebro? É provável que sim. Veja como a massa cerebral é diferente entre duas pessoas que aparecem na imagem abaixo. Ambas têm a mesma idade. Não parece ser algo inevitável. O nível de atrofia e danos à substância branca varia de pessoa para pessoa. O que queremos entender é que fatores no estilo de vida ou no comportamento fazem a diferença. Uma pista pode estar oculta precisamente nos testes de QI. Apesar de serem frequentemente criticados, uma das suas vantagens é que eles são realizados há muito tempo, revelando mudanças como, por exemplo, um aumento tão expressivo no QI das crianças britânicas desde 1938, que foi preciso recalibrar os testes. A razão disso? Há muito debate sobre isso, porque muita coisa mudou.
Hoje temos comida e educação melhores. Mas há um detalhe intrigante. Ao longo do século XX, houve basicamente um aumento de QI. Mas na virada do século XXI, em muitos lugares a curva ficou congelada e em alguns começou a declinar. Um estudo específico com cidadãos da Noruega mostrou que eles perdem 7 pontos de QI por geração entre os nascidos após 1975. O que a tecnologia está fazendo conosco? Os cientistas da Imperial College estão particularmente interessados no impacto que o nosso crescente uso da tecnologia tem sobre a nossa memória, as habilidades especiais e outras áreas da nossa cognição. Foi pedido para pessoas dizerem quais aparelhos usam, o que elas fazem com eles e com que frequência eles fazem isso. Foram analisados também aspectos como pesquisas na internet, uso de redes sociais e jogos e compras online. Para nossa surpresa, não há uma ligação clara entre a capacidade intelectual e o tipo de tecnologia usada ou a quantidade de tempo gasto nela, exceto em uma área. Quanto mais tempo as pessoas passam jogando jogos de computador, melhores são suas pontuações nos testes de memória de trabalho espacial. Sua capacidade de lembrar onde estão as coisas, como as chaves do carro, atenção e raciocínio verbal. Ninguém ainda sabe o porquê. O que sabemos é que houve uma grande mudança em nosso estilo de vida nas últimas décadas. Nesse caso, a idade efetiva não foi levada em consideração. Portanto, não se trata de jovens versus idosos, mas de um vínculo muito claro com o jogo. Uma das nossas descobertas mais surpreendentes foi que os jogos podem realmente melhorar um dos principais componentes da inteligência, a memória de trabalho. Nossa capacidade de manter temporariamente as informações ativas para uso em diferentes atividades cognitivas, como compreensão e pensamento. Qualquer pessoa que tenha ido a algum lugar para fazer alguma coisa e tenha esquecido o que era, lá chegada, sabe do que estamos falando, diz Louise Nichols, da Universidade Strathclyde. As pessoas que jogam no computador obtiveram melhores resultados nesses testes do que aquelas que treinam mentalmente, indicando que esses jogos podem ser um hobby mais valioso para aqueles que desejam melhorar suas habilidades cognitivas. Deve-se notar que estudos controlados sobre a relação positiva entre a quantidade de jogos e esse aspecto da inteligência produziram resultados consistentes com os da BBC de Nichols. Mas importa qual é o jogo? Os resultados mais confiáveis falam especialmente dos videogames de ação, aqueles que envolvem navegar em diferentes ambientes, encontrar alvos visuais, tomar decisões rápidas. Mas até mesmo jogos de quebra-cabeças espaciais, como o Tetris, são benéficos, afirma o especialista. No entanto, precisamos fazer mais pesquisas para saber, por exemplo, qual é o número ideal de horas de jogo, porque às vezes o hobby afeta as horas de sono e exercício e deixa de ser benefício e passa a ser um malefício. Redes mentais. Há outro elo forte perturbador entre aqueles que usam internet excessivamente, obsessivamente, e aqueles que se sentem ansiosos e estressados. Isso foi particularmente perceptível entre os mais jovens.
Até agora, é uma das evidências mais claras de que o uso excessivo da tecnologia, da internet, pode ter um impacto negativo na saúde mental. Embora essa ligação nunca tenha sido identificada em uma escala tão grande, há muitas pesquisas indicando que o uso excessivo de internet está associado a problemas de saúde mental, principalmente em adolescentes e jovens, diz Lee Smith na Universidade Anglia Ruskin. Isso ocorre, em parte, porque as redes sociais, às vezes, incentivam comparações com objetivos impossíveis. Além disso, elas permitem quantificar nosso sucesso social. Essas duas coisas podem estar aumentando o nível de estresse das pessoas. Portanto, gastar menos tempo nas mídias sociais é melhor para a saúde mental. Mas notícias para os preguiçosos. Há evidências intrigantes de outra coisa que podemos fazer para maximizar nosso poder cerebral. Aparentemente, ter um bom condicionamento físico é bom para o cérebro. Portanto, o exercício faz bem para a mente. Na Universidade de South Wales, são fabricados testes TROP antes, durante e depois de as pessoas se exercitarem. Estes testes avaliam quanto tempo o nosso cérebro leva para processar uma discordância nas informações. É mais simples do que parece. Quando os voluntários pedalam uma bicicleta ergonométrica, eles veem as palavras aparecerem na tela. São nomes coloridos que estão em outra cor. A palavra azul escrita em letras vermelhas. Eles precisam pressionar o botão da cor que diz a palavra. Descobrimos que a função cognitiva melhora enquanto você se exercita. Diz Danielle Bailey, à medida que mais sangue chega ao cérebro, mais combustível, oxigênio e glicose, há mais suporte para várias áreas da função cognitiva. Isso acontece graças a um truque do nosso corpo. O exercício aumenta os níveis de óxido de nitrogênio no sangue, que relaxa os vasos e facilita o fluxo sanguíneo. Além disso, o exercício ajuda o cérebro aumentando a quantidade de fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um tipo de fertilizante para os nossos neurônios. Se você está produzindo e desenvolvendo mais células e conexões cerebrais, a tomada de decisão, a memória, o raciocínio, tudo melhora. Segundo uma pesquisa da Universidade de South Wales, quanto mais você se exercita, melhor será o desempenho e mesmo uma simples caminhada vigorosa dobra a quantidade desses produtos químicos no cérebro. Como o gênero nos afeta, um dos testes analisou a capacidade das pessoas de ler emoções corretamente em vários rostos. Descobrimos que aqueles que obtiveram melhores resultados têm irmãos ou irmãs e também aqueles que compartilham suas vidas com gatos ou cães. Embora não exista diferença geral de inteligência entre os sexos, masculino e feminino, quando se trata de nossa inteligência emocional, as mulheres obtiveram melhores resultados do que os homens e aqueles que não se identificam com gêneros binários. Nos testes de capacidade especial e resolução de problemas, os homens obtiveram melhores pontuações que as mulheres e os não binários. É preciso enfatizar que as diferenças foram pequenas e há muito debate sobre isso. Se deve à natureza ou à criação? Eis a questão.
Vou parar por aqui e farei um segundo vídeo dando continuidade a esse mesmo assunto, senão vai ficar muito comprido e muito cansativo para vocês. Obrigada, queridos seguidores.